A violência doméstica ou intrafamiliar é um problema sério e presente em muitas sociedades ao redor do mundo e no Brasil. Por isso, é muito importante entender a sua relevância, não só para prevenir e combater esse tipo de violência, mas também para garantir o bem-estar e a segurança das pessoas envolvidas. A violência intrafamiliar é caracterizada pela agressão física, verbal ou sexual cometida por um membro da família contra outro, podendo ser pais contra filhos, filhos contra pais, cônjuges ou parceiros íntimos. É um ciclo de violência que pode se repetir e se manter ao longo do tempo, causando danos emocionais e físicos às vítimas. Entender essa violência é essencial para identificar os sinais de abuso e oferecer apoio às vítimas. Muitas vezes, as pessoas que sofrem violência dentro de casa têm dificuldade em buscar ajuda por conta de medo, vergonha ou dependência emocional do agressor. Por isso, é muito importante estar atento aos sinais e saber como agir para ajudar. Além disso, a violência intrafamiliar tem um impacto negativo não apenas nas vítimas diretas, mas também em toda a família e na sociedade em geral. Estudos mostram que a violência doméstica está diretamente relacionada a problemas de saúde mental, abuso de substâncias, criminalidade e até mesmo suicídio. Existem várias formas de violência doméstica, sendo as mais comuns: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é a forma mais visível de violência doméstica. Envolve o uso de força física para causar danos ao outro, como socos, chutes, tapas, estrangulamento, entre outros. Pode resultar em lesões graves e até mesmo na morte da vítima. A violência psicológica é aquela que causa danos emocionais à vítima, minando sua autoestima, controlando suas ações e pensamentos. Ocorre quando a vítima é humilhada, ameaçada, intimidada ou negligenciada. Pode incluir isolamento social, chantagem emocional, ameaças de abandono, entre outros. Já a violência sexual envolve qualquer tipo de atividade sexual forçada, não consensual ou coercitiva, como estupro, agressão sexual, assédio sexual, entre outros. Ela pode ocorrer dentro do casamento, em relações de intimidade ou entre pais e filhos. A violência patrimonial envolve o controle econômico e financeiro da vítima, onde o agressor impede o acesso da vítima aos recursos financeiros, bens ou propriedades, podendo levar a situações de dependência e vulnerabilidade. Já a violência moral é aquela que atinge a honra, imagem e dignidade da vítima, por meio de difamação, calúnia, humilhação, desqualificação ou exposição pública de aspectos íntimos da vida da vítima. É importante ressaltar que todas essas formas de violência são igualmente graves e podem deixar marcas profundas nas vítimas, afetando a sua saúde física e mental. Por isso, é fundamental denunciar os casos de violência doméstica e buscar ajuda especializada para romper com esse ciclo de violência. A violência intrafamiliar abrange diversas formas de violência que ocorrem dentro do ambiente familiar. Esses tipos de violência podem variar em intensidade e forma, mas todos têm impactos profundos e, em alguns casos, até letais. Existem algumas definições e formas de manifestação de violência intrafamiliar: a violência entre o casal, a violência contra os filhos e a violência dos filhos contra os pais. Existem alguns sinais que podem indicar a ocorrência de violência doméstica. Alguns desses sinais podem ser lesões físicas frequentes e inexplicáveis, como hematomas, cortes ou queimaduras. Outro sinal podem ser as mudanças repentinas de comportamento, como isolamento, depressão ou ansiedade. Também se pode notar o controle excessivo por parte do agressor, como monitoramento constante das atividades da vítima ou restrição de sua liberdade. Pode ocorrer o uso excessivo de substâncias como álcool ou drogas, ou também ameaças verbais ou intimidadoras por parte do agressor. Se ela tem histórico de violência dentro da família, também pode ocorrer isolamento social da vítima
fazendo ela se afastar de amigos, familiares e atividades sociais. Ou também se a vítima tenta encobrir ou minimizar as agressões. Se tem mudanças na rotina da vítima, como faltas frequentes ao trabalho ou à escola. Ou se a vítima apresenta sinais de trauma emocional, como ansiedade, depressão, baixa autoestima ou pensamentos suicidas. Se a vítima cresceu em um ambiente de violência, ela não saberá identificar os sinais. Se você identificar alguns desses sinais em alguém que possa estar sofrendo violência doméstica, é importante oferecer o seu apoio e encorajar a vítima a buscar ajuda profissional. Caso a situação seja grave, não hesite em contatar as autoridades competentes. Outra questão importante são as crianças e adolescentes que presenciam ou sofrem a violência doméstica em sua casa e, muitas vezes, também acabam atingidas fisicamente, principalmente por pais, padrastos ou avós. Os maiores danos são psicológicos e acabam se refletindo na vida adulta e na forma como a pessoa vai se relacionar com outras no futuro. O impacto não é apenas na vida afetiva ou no modelo de relacionamento que essa criança vai estabelecer. A presença da violência no meio intrafamiliar termina com a pessoa vendo violência como estratégia de resolução de conflitos. Como a criança absorve isso no cotidiano, ela entende que toda e qualquer forma de resolver o problema tem que ser pautado na violência. Esse tipo de violência doméstica entre os genitores é caracterizado como uma violência psicológica, que é de difícil detecção, porém que causa maiores danos no desenvolvimento infantil. A adoção de uma forma não agressiva e não coercitiva de comunicação e de educação, que é evitando castigos físicos e tons de voz mais elevados no trato com as crianças, só reforça a necessidade de abandonar a chamada cultura da palmada. É preciso esclarecer à sociedade o malefício de ter um ambiente familiar pautado na violência, de ter a questão da violência doméstica como algo corriqueiro dentro do ambiente familiar, porque isso tem sequelas absurdas dentro do processo de desenvolvimento infanto-juvenil. Existem várias leis que protegem contra a violência intrafamiliar. A primeira delas é a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção. Outra lei é a Lei Carolina Dickmann, que tornou crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. Outra lei é a Lei do Minuto Seguinte, que oferece garantias a vítimas de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre seus direitos. Também temos a Lei Joana Maranhão, que alterou os prazos contra a prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. A prescrição passou a valer após a vítima completar 18 anos e o prazo para a denúncia aumentou 20 anos. Por fim, temos a Lei do Feminicídio, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, ou seja, quando o crime for praticado contra a mulher por razões de condições de sexo feminino. É essencial entender a violência doméstica para que possamos criar uma cultura de respeito, empatia e solidariedade dentro das famílias e da sociedade como um todo. É preciso promover a conscientização, prevenir o abuso e oferecer apoio às vítimas, para que possamos construir um mundo mais seguro e livre da violência. Se você sofre ou conhece alguém que sofre situações de violência doméstica, familiar ou infantil, denuncie. A denúncia pode ser feita através dos telefones 100 e 180 do Ministério da Família e Direitos Humanos, 190 da Polícia Militar e o Disque Denúncia do seu estado. Os números recebem ligações durante todos os dias, a ligação é gratuita e o sigilo é garantido. Lembre-se, se calar é ser cúmplice desse crime.